Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus e ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder vida, por Ele nos conceder saúde, por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Luiz Cláudio e família, são lá do Maranhão. Márcia Alves é de Colíder, em Mato Grosso. Araci Dério é de Votorantim, São Paulo. Maria Rosa é de Goiânia, Goiás. Dalva Marconi é de Tucuruvi, em São Paulo. E também hoje queremos mandar um abraço especial para todos os pais. Hoje, dia 14 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais no Brasil. Não sei em outros países se é o mesmo dia. Aqui nos Estados Unidos já foi em julho. Mas queremos parabenizar todos vocês e que busquem em Deus a força e também a direção para as decisões que vocês precisam tomar em suas vidas. Um abraço a todos os pais. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos porque nos concedes mais um dia de vida. Estamos agradecidos porque estamos juntos com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos, que a nossa mente seja aberta, que possamos compreender aquilo que Tu tens a nos falar. Ajuda-nos, Pai, a termos disposição para colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que passam por lutas, problemas, tribulações, provações, dê vitórias a cada um e também, especialmente, abençoe todos os pais hoje que estão acompanhando, especialmente aí no Brasil, porque hoje lá é comemorado o Dia dos Pais. E que todos sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos para um novo estudo na Palavra de Deus esta semana, continuando a nossa série Fogo da Provação. E com certeza Deus já tem falado com cada um de nós, nos ajudando a entender que mesmo no sofrimento Ele continua conosco e que nós não podemos desanimar, não podemos desistir, mas devemos continuar confiando. Por quê? Porque todos nós cristãos passamos por lutas e provas em nossa vida. É para que a nossa fé seja aperfeiçoada, aprimorada, para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E ninguém está livre de passar por um sofrimento. E eu sei que neste momento nós temos centenas de pessoas que estão sofrendo por algo inesperado que aconteceu em sua vida. Quem sabe esta semana, esses dias atrás agora, quem sabe até mesmo ontem. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Se mantenha firme, confiante em Deus, não desanime, não se desespere. Você vai sofrer, claro, nós todos sofremos, passamos por momentos de dúvidas e incertezas se Deus realmente está conosco nestes momentos, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nunca nos abandona, jamais Ele nos deixa, que sempre está conosco. E esta semana, então, nós vamos falar sobre aquilo que nós deveremos ver, o invisível. Como é que nós vemos o invisível? Como é que você vê Deus nestes momentos de dor, de sofrimento? Quando tudo está bem, é fácil, né, nós dizermos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não me falta nada, a minha família está bem, tem saúde. Enfim, quando está tudo bem, é muito bom nós dizermos, né, desse Deus que nós cremos. Agora, quando as coisas vão mal, quando é que nós precisamos colocar a nossa fé em ação? Como é que nós vemos Deus nestes momentos? Você crê que Deus ele é um Pai bondoso, amoroso, é um Deus que perdoa, é um Deus que cura, é um Deus que salva? Você crê? Muitas pessoas pensam que por estar passando por um momento difícil na vida, Deus não o ama, mas essa não é a realidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o salmista incentivando: provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos um Pai maravilhoso que é o nosso Deus. Se nós, pais terrenos, queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Nós somos a obra-prima da criação de Deus, então nós não podemos duvidar. E esta semana nós vamos ver então que precisamos colocar a nossa fé em ação.
ver aquilo que nós não podemos ver pelos olhos naturais, carnais, mas ver pelos olhos da fé. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, no verso 27, a palavra de Deus diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Todos nós nos lembramos a história de Moisés. Moisés, havia uma ordem de Faraó para que todos os meninos hebreus que nascessem fossem mortos, porque o povo hebreu estava crescendo em um número assustador lá no Egito e Faraó tinha medo de que os hebreus pudessem se tornar fortes e tomar posse do Egito. E então mandou que matasse todos os meninos que nascessem das hebreias. E a mãe de Moisés o escondeu. Por 3 meses ela conseguiu esconder para que ele não fosse morto. E quando não tinha mais como escondê-lo, por causa do choro, por causa que ele estava crescendo, ela fez um cesto, colocou-o no rio Nilo e, claro, por orientação de Deus, ela tomou essa decisão. E a irmã de Moisés, então, foi seguindo aquele cesto que estava descendo, água rio abaixo, e aquele cesto foi parar perto onde a princesa, filha de Faraó, estava se banhando. E ela pediu às suas servas que buscassem aquele cesto, chamou a atenção, e quando abriram o cesto tinha esse menino lá dentro, e ela colocou o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Miriam correu para a princesa e disse: você não quer que eu consiga alguém para cuidar desse menino até que ele tenha uma idade para ir morar com você? Ela disse: sim, seria bom. Então Miriam correu, chamou a sua própria mãe, a mãe de Moisés, Joquebede, e ela instruiu Moisés até os 12 anos, foi quando ele foi morar no palácio. E ele se tornou filho da filha de Faraó. Moisés foi educado na cultura egípcia, nas melhores escolas, universidades. Moisés foi preparado para ser um líder no Egito, ser um faraó. Mas vejam aqui, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés tinha 40 anos quando ele viu um seu conterrâneo, um hebreu, apanhando, sofrendo, sendo surrado por um egípcio, e ele se irou e ele foi lá e matou aquele egípcio. E ele teve que fugir porque Faraó queria matá-lo. Moisés, ele abriu mão de ser um faraó, um poderoso da época, que era a maior nação, a nação mais poderosa daquela época, e Moisés preferiu crer no invisível. Irmãos, nós precisamos também educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, desde a mais tenra idade. Estar com eles, estudar a Bíblia com eles, investir na educação cristã das nossas crianças. Nós temos comprado material cristão para os nossos filhos, para eles estudarem. Nós temos estudado com ele, nós temos educado nos caminhos do Senhor, porque se nós não fizermos isso quando são crianças, até seus 8, 9, 10 anos de idade, depois eles não vão querer saber mais de conhecer a Deus, de servir a Deus. Então a nossa responsabilidade é quando eles são crianças. Isso vai ficar na mente deles como ficou na mente de Moisés. Ele foi educado em toda a cultura egípcia, mas ele abriu mão pela fé. Por quê? Porque ele foi educado que existia um Deus que criou o ser humano e que cuidava do seu povo, e aquele povo que ali estava sofrendo no Egito era o povo de Deus. Ele foi educado nesses princípios. E precisamos então, irmãos, também educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Hoje, se estão fora, vamos orar por eles, vamos interceder, porque Deus ele tem poder para transformar, para trabalhar e trazer de volta as pessoas que um dia pertenceram às fileiras do cristianismo e que hoje estão com falta de fé. Eles podem retornar se nós buscarmos a Deus em oração. Deus é um Pai generoso, Deus é um Pai que quer o melhor para cada um de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, ele escreveu: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Vejam, Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Você está passando por um momento difícil em sua vida, um sofrimento, uma perda de emprego, uma perda de um familiar, uma enfermidade. Todas as coisas contribuem se nós confiamos em Deus, se nós buscamos em Deus a força e o poder. Então isso vai contribuir para nosso fortalecimento espiritual. Mas se nós não conhecemos a Deus, só conhecemos teoricamente, se nós não nos relacionamos com Ele no nosso dia a dia, buscando em oração, estudando a Bíblia, quando vierem lutas e provações, nós não iremos suportar. E então Paulo diz que todos aqui foram predestinados para a salvação através de Jesus Cristo. Muitas pessoas creem que existe predestinação para o bem de alguns e o mal dos outros. Não, a predestinação é para a salvação. Aqueles que não forem salvos é porque não quiseram, não aceitaram, não creram no poder e no amor de Deus. E então, desde que Jesus veio a este mundo e deu a sua vida, morreu, ressuscitou, nós já então fomos predestinados para a salvação. E Paulo continua dizendo: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, irmãos, que texto maravilhoso da palavra de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, irmãos, poderá nos separar. Não é tribulação, não é aflição, não é calamidade, não é perseguição, não é fome, não é miséria, não é desemprego, não é nada, irmãos, que nos separa do amor de Deus. Deus, ele continua nos amando de todas as formas, em todas as situações. Então nós precisamos crer que Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Deus, ele nos predestinou para a salvação. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter garantida a vida eterna através da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Então, nós devemos estar convencidos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é fé, isto é ver o invisível. É nos momentos de dor, de sofrimento, que nós vemos o invisível, é que nós sentimos o poder de Deus atuando em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crer cada vez mais neste Deus maravilhoso que nos ama e quer nos salvar, e que Ele contempla cada um de nós, Ele sabe todos os nossos sofrimentos e Ele quer nos dar a vitória, mas que nós permaneçamos confiantes nele, mesmo que se nós não recebermos aquilo que nós estamos pedindo, mas que tenhamos a certeza de que nós estaremos com Ele num futuro muito breve na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.